Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ADEPOLcast, o 8º episódio, e nesta oportunidade nós vamos falar de um tema que é muito caro a todos nós, que é o enfrentamento à violência contra a mulher. Eu vou chamar a vinheta e na volta eu apresento as nossas convidadas. Chama a vinheta. Estamos de volta e, como eu disse há pouco, para tratar desse assunto relevante, eu trouxe aqui a doutora Wanda, que é diretora da Casa da Mulher Brasileira, chefe do Departamento de Feminicídio, delegada de Polícia Civil classe especial. Já atuou como delegada especial da mulher e trabalha na Casa da Mulher Brasileira do Maranhão desde o início do projeto. É pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal e em enfrentamento da violência contra a mulher. É coordenadora da Semana Estadual de Combate ao Feminicídio. Seja muito bem-vinda, doutora Wanda. E para compor a bancada também, temos aqui presente a doutora Kazumi Tanaka, delegada de Polícia Civil, atuando como coordenadora das Delegacias Especiais da Mulher do Maranhão, é conselheira do Conselho Estadual da Mulher, integrante de comitês e câmaras técnicas de monitoramento do Plano Estadual e do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Professora da Academia Integrada de Segurança Pública, tem vasta experiência como delegada de Polícia Civil, especialmente no trabalho de enfrentamento à violência de gênero e na construção de políticas públicas para as mulheres. Doutoras, muito bem-vindas. É um prazer tê-las aqui na bancada. E eu vou iniciar aqui o nosso bate-papo pedindo que a doutora Wanda e, posteriormente, a doutora Kazumi fale um pouco de suas atribuições nessa tarefa tão nobre que é o combate à violência contra a mulher. Boa tarde, presidente Dominici, um grande amigo, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Eu já sou delegada de polícia, já estou na Polícia Civil há 25 anos, né? Então já tenho uma grande experiência, inclusive já estou no abono de permanência. Então, trabalho no enfrentamento da violência contra a mulher há aproximadamente 10 anos e é realmente um trabalho que é apaixonante. Quando você começa a trabalhar nisso, você se apaixona e quer realmente aprofundar. E aí, no departamento de feminicídio, eu consegui juntar duas grandes paixões, que eu também sempre fui muito apaixonada pela investigação de homicídios, que, na minha opinião, é uma das investigações mais ricas que existe. E no departamento de feminicídio, eu consigo juntar essas duas paixões, que é o enfrentamento da violência contra a mulher com a investigação de feminicídio. Recentemente, há 4, 5 meses, também assumi a direção da Casa da Mulher Brasileira, que é um desafio, né? Lá dentro da Casa da Mulher Brasileira, esse colégio é um complexo onde estão os principais órgãos que atuam no enfrentamento da violência contra a mulher, e aí a gente consegue realmente fazer uma atuação conjunta, em rede, garantindo proteção integral à mulher em situação de violência. Então, é mais um desafio abraçado e que eu estou levando muito a sério e realmente gostando muito de estar também à frente da direção da Casa da Mulher Brasileira. Muito bem, doutora Kazumi, fica à vontade. Então, eu estou trabalhando nessa temática do enfrentamento à violência contra a mulher dentro do sistema de segurança pública também já de longa data. Então, eu acompanhei todo o desenvolvimento e todo o desenrolar da Lei Maria da Penha, criação da Patrulha Maria da Penha, criação do Departamento de Feminicídio, planos estaduais de enfrentamento à violência contra a mulher, o primeiro, segundo, terceiro plano, Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Assim, sempre o sistema de segurança é chamado para participar dessa discussão das políticas públicas. E, normalmente, no decorrer desses últimos anos, eu sempre ou estou representando, ou então em parceria, por exemplo, com a doutora Wanda, estamos também desempenhando esse tipo de atividade, a fim de que a gente consiga aperfeiçoar o sistema de segurança pública como um todo, de forma que a gente consiga alcançar o que a gente quer, que é números mais controláveis desse tipo de violência. Então, é um trabalho árduo, a gente sabe que, enfim, a política criminal, o sistema jurídico por si só, ele não é capaz de transformar essa realidade, mas a gente acredita, e a partir, inclusive, do amadurecimento do trabalho que a gente vem desenvolvendo, que essa junção do sistema jurídico com também as parcerias
tanto público como privadas, no sentido de estabelecer políticas públicas que melhorem a qualidade de vida da mulher, a gente vai conseguir, sim, fazer essa diferença e fazer com que os números, eles cada vez mais, eles apareçam primeiro, e para que, em algum momento, a gente consiga ter um controle maior sobre esse fenômeno da violência, que é um fenômeno tão complexo. Muito bem. Como vocês puderam observar aí, pessoal, nós temos aqui 2 profissionais de altíssimo nível, né, para a gente discutir esse assunto, essa temática. E, doutoras, estive lendo que no Brasil, 3 entre cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de violência. Embora a gente foque muito no feminicídio, porque realmente é a violência maior, é o ápice da violência, o foco de toda a campanha é extinguir, combater todo tipo de violência, né? E quando a gente vê esses números, 3 entre cada 10 mulheres que já sofreram violência, algum tipo de violência, e em se tratando especificamente de feminicídio, em 2023 foram 1.467 mortes de mulheres vítimas de feminicídio. Eu faço uma pergunta às senhoras. Não se já se perdeu mulheres demais para a violência e para o machismo, doutora Wanda? Demais. E a gente sabe que é tão difícil a gente enfrentar esse problema porque não é um problema somente da polícia, né? A gente não pensa, existe uma quadrilha de feminicidas. Não existe. Uhum. Em se tratando de estratégias de segurança pública de polícia, a gente tenta controlar os números de roubos. Existem quadrilhas especializadas em roubo a banco, quadrilhas especializadas em tráfico de drogas, mas em se tratando de feminicidas, né, as estratégias precisam ser mudadas, né? A gente precisa, de fato, enfrentar essa nossa cultura, que é extremamente machista, e essa desigualdade de tratamentos entre homens e mulheres, essa desigualdade de poderes entre homens e mulheres. A gente precisa conscientizar toda a sociedade que essa desigualdade de poderes entre homens e mulheres é diretamente responsável por toda a violência. Porque essa cultura machista, onde os papéis destinados ao homem têm mais poder e mais relevância do que os papéis destinados a nós, mulheres, e isso é o responsável por essa grande violência que, no ano passado, aqui em todo o Brasil, a gente teve um aumento de todos os índices, todos os números, todos os tipos de violência contra a mulher. Então, a gente precisa, sim, focar na educação, educar homens e mulheres para que a gente consiga, de fato, alcançar a tão sonhada igualdade real de direitos entre mulheres e homens, para que a gente consiga combater esse machismo cotidiano do nosso dia a dia mesmo, que muitas vezes a gente não consegue nem visualizar, identificar de tão naturalizadas que essas práticas são. Então, é necessário todo um trabalho em rede, polícia, sistema de justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Guarda Municipal. A gente precisa pensar também na sociedade organizada, que cada um tem que assumir a sua responsabilidade no enfrentamento dessa violência contra a mulher, né? E a gente precisa entender que isso aí está dentro das nossas casas também. Se não aconteceu comigo na minha casa, aconteceu com uma amiga, aconteceu com uma vizinha, aconteceu com uma colega de trabalho, que a gente tenha mais sensibilidade para enxergar que esse machismo gera violência, que gera feminicídio, né? E que aos poucos a gente vá superando e mudando os nossos comportamentos, porque eu tenho realmente muita orgulho de dizer que eu sou feminista, porque as pessoas ainda confundem muito o que é ser feminista, né? Mas uma ainda confusão muito grande o que é feminista. Enorme. A gente só quer igualdade de direitos, a gente só quer igualdade de oportunidades, a gente só quer viver, né? Nós feministas costumamos falar, parem de nos matar, e parece ser muito chocante, mas na verdade nós somos mortas dentro das nossas casas por nossos companheiros atuais ou ex-companheiros, e muitos desses crimes presenciados pelos nossos filhos, então é muito brutal. Enquanto o homem é morto pela violência urbana, em briga de trânsito, em briga de bar, briga por conta de futebol ou em roubos, nós mulheres somos mortas dentro de casa, que seria o local onde nós deveríamos estar mais protegidas. Então, a gente precisa contar de todo o apoio da sociedade para mudar essa realidade, e isso não vai acontecer da noite para o dia, a gente sabe disso. Perfeito. Só 2 considerações antes de passar para a doutora Kazumi. A doutora Wanda falou em especificações de papéis nas sociedades. E aqui a gente tem muito isso mesmo, né? Porque isso aqui é para homem, isso aqui é para mulher, e isso é uma causa flagrante do machismo e que gera toda essa violência. E algumas pesquisas mostram, porque a gente falou que isso é um fenômeno, não é algo local, né? É um fenômeno mundial.
E quando foram feitas pesquisas em sociedades matriarcais, se comprovou exatamente isso, que em sociedades patriarcais a violência ela é muito maior em relação às sociedades matriarcais. Nas sociedades matriarcais há uma divisão muito mais igual das funções. Nas sociedades matriarcais, ao contrário do que se pensa, os papéis de caça não estão para os homens e de cuidado das crianças para as mulheres. Tem homens que cuidam de crianças, mulheres que caçam, e a violência lá é bem menor, né? Tem alguns trabalhos que mostram essas questões nessas diversas sociedades. E outra coisa em relação ao parem de nos matar, eu tive há pouco tempo na sede de uma empresa aqui que eu fui convidado. Eu ia fazer o convite para uma de vocês, mas assim, era muito cedo. Era 6 horas da manhã a palestra. Eu disse, não, eu não vou fazer o convite. Eu não vou fazer o convite. Aí eu fui só, né? Mas eu acho que assim, sempre tem que ter uma mulher para tratar desse assunto. Sim. Tem que ter uma mulher, né? Mas o horário não permitiu que eu fizesse o convite. E aí eu perguntei lá na plateia, para os homens, né? Qual é o maior medo de vocês em relação a uma violência que possa ser praticada por uma mulher em relação a vocês? Aí, cada um deu uma palavra, mas basicamente eles têm medo de uma falsa acusação, foi o que a maioria disse, né? Medo de uma falsa acusação. Aí foi o que eu falei para eles, sabe qual é o maior medo, segundo pesquisas das mulheres em relação aos homens? É não ser morta, né? É isso, eu não quero morrer. O homem tem medo de uma traição, de um processo. A mulher não quer morrer. É uma diferença muito desigual, muito grande. É muito né? desigual. Doutora Kazumi, a senhora com a palavra. Pois é, e tudo isso aí que tu observou, inclusive até a partir dessas respostas que os homens deram naquele momento ali, imagina, eles têm medo de que sejam acusados injustamente de um crime que venha a acontecer. Mas, às vezes, eles têm, dentro dessa concepção, dessa sociedade que ela é estruturada de maneira machista, de que aquilo que ele fez não é violência. Aquela violência psicológica, aquele controle, aquela manipulação, aquilo ali para ele não enxerga como violência. Então, se alguma denúncia, por exemplo, chega ao conhecimento da autoridade policial, ele é acusado em razão de uma perseguição ou de outras condutas também, de um stalking, seja lá o que for, ele não entende que aquilo ali seja relevante o suficiente para que o sistema jurídico ele atue naquela situação. Então, para ele, aquilo pode ser concebido como uma denúncia injusta, sabe? E aí, trabalhar com esse fenômeno é extremamente complexo, porque a gente já tem a plena convicção de que segurança pública, a polícia por si só não transforma essa realidade. Nós atuamos, de fato, como bombeiros, né? Os focos de incêndio começam a aparecer em toda a sociedade e nós ali vamos tentar apagar o resultado. Mas a causa daquela situação ainda continua aí, latente. Então, assim, é a falta de condições de vivência das mulheres, de condições dignas de vivência e de cidadania plena. As mulheres não têm sequer isso. Então, assim, mulheres que chegam ao nosso conhecimento lá, denunciando situações de violência, que não há apenas uma que vem denunciar, e que nos comunicam que não estão sequer com café preto na barriga. É aquela que veio de um bairro distante e chegou até a delegacia a pé porque não tem condições de pagar R$5 de uma passagem. É aquela que chega com uma penca de filhos, que foi colocada para fora de casa e que não tem a mínima possibilidade de encontrar um plano B, porque, de fato, uma pessoa, quando inicia um relacionamento amoroso, ela não pensa no plano B. Né? Ela vai com tudo, especialmente as mulheres, né? Onde nós somos condicionadas de que antes mesmo de vir o emprego, deve vir uma pessoa que se encaixe contigo, porque tu não pode se sentir plena e completa se não tiver com alguém do teu lado. Então, assim, fora também as caixinhas que nos colocam, né? Então, tem a caixinha da maternidade, a caixinha da filha, da esposa. Então, a gente tem que se enquadrar conforme o que se entende do que seja o papel e a performance de cada uma dessas caixinhas de mãe, de filha, de esposa e tudo mais. E se tu não performar, tu, inclusive, sente culpa em razão disso. Né? Porque tu tem que ser, atualmente, até por um discurso que é distorcido, tu tem que ser guerreira e tem que ser multitarefas. Né? Só que isso também, até essa concepção, ela é distorcida. Porque o que se espera? Se espera que a mulher continue a ter os mesmos papéis sociais que foram designados para ela dentro dessa caixinha que eu coloquei, mas também que ela dê conta disso e que também seja uma boa mãe, que seja uma boa profissional, que seja uma boa filha, que seja uma boa esposa, e a mulher não aguenta. Então, assim, se colocar a mulher dentro daquela concepção de que é uma mulher, ela é independente, ela é feminista, ela dá conta de tudo, isso aí, na verdade, é estigmatizar e é ainda mais
ser mais violento com aquela mulher, que quer ter a liberdade, mas que não consegue sair daquele padrão e das culpas que são jogadas para cima de nós em razão das projeções que os outros fazem do que deva ser uma performance de uma mulher, que é uma mãe, que é uma filha, que é uma esposa. Então, assim, é extremamente complexo a gente trabalhar isso. Inclusive, eu também até sempre lembro de um relato de um colega nosso que coloca que, Kazumi, eu cheguei aqui na minha cidade, eu consegui controlar a questão da criminalidade relativa ao tráfico, das facções, mas eu não consigo controlar a violência contra a mulher. Me diz o que eu faço para que isso seja controlado. Então, assim, não tem uma fórmula, de fato. Né? Então, assim, a gente tem que sempre ter essa concepção. Primeiro, a culpa não é nossa, não é só nossa. A gente tem que dividir essa corresponsabilidade também tanto com o Estado, de maneira geral, como também com as pessoas, pontualmente, porque a gente sabe que mesmo o Estado ele não tem condições de adivinhar o que está acontecendo se não houver um comprometimento individual de cada um, de que se incomode com aquilo, que aquilo não é uma causa só de mulheres, mas também que é uma causa de homens, porque os homens também são duramente atingidos pelo machismo. Inclusive até porque não conseguem exercer a sua humanidade em plenitude, em razão também do lugar social que os homens são colocados. Então, assim, é uma situação bem complexa e que a gente tem que ter esse amadurecimento do pensamento para que a gente consiga alcançar o que a gente quer alcançar e, inclusive, chegar aos resultados que a gente quer chegar, que é, como eu coloquei, níveis mais controláveis desse tipo de violência, as próximas gerações não serem tão duramente afetadas como nós fomos duramente afetados, e assim, aos poucos, e conseguindo transformar esse pensamento e a maneira como as pessoas concebem as suas relações. Ciclo da violência. Tu falaste agorinha que muitas das vezes, por conta do machismo estrutural, os homens não compreendem que estão no cenário de violência. Sim. E às vezes isso aqui, na frente de uma mulher, sim, numa discussão, sim. é o primeiro passo para desembocar, às vezes chegar lá no ápice, como a gente falou, no feminicídio. Né? Um murro na parede, o copo jogado no chão, doida, até uma doida e joga o copo. E aí ele percebe que ele tá, né? Sim. Ele vai acuando essa mulher cada vez mais. Até ela chegar a um ponto que ela não consegue mais reagir de forma nenhuma, né? Ela vai se encolhendo. E é realmente um ciclo, porque vem o iniciozinho, com essa batida forte na mesa, na parede, os insultos, aí passa pela violência física, moral, etc e tal, aí o arrependimento, o pedido de desculpa, a mulher aceita, e aí se não tiver todo esse suporte de vocês, ela não consegue superar. Ela não vai sair desse... Porque o ciclo é isso, ela não sai. E Dominice, mais recentemente se fala em escalada. Por que escalada? Porque uma espiral. Porque vai sempre crescendo, né? Apesar de ter as fases de lua de mel, né? Entre uma violência e outra, mas essa violência vai ficando cada vez maior. Pior, até chegar no feminicídio, caso essa mulher não consiga romper esse relacionamento. Perfeito. E aí a importância desse trabalho, dessas campanhas, né, para mostrar, né, que muitas das vezes a gente foca na questão só da violência física, né, violência sexual, mas não vê que o começo muitas vezes está longe de uma agressão física, né? Sim, muito. E é especialmente porque a gente está lidando com relações de afetividade, emocionais. Uhum. Então, assim, tem coisas que escapam à racionalidade. Inclusive, por exemplo, a tua escolha. Por que eu escolhi uma pessoa que eu sei que tem tudo para não dar certo, mas mesmo assim eu vou? Às vezes vem de um histórico, até familiar ou então relacional, que te empurrou para aquela situação e tu não sabe por que tu tá naquilo e que continua naquilo, sabe? Então é uma situação mesmo bem complexa de trabalhar, mas que a gente tem que desvendar cada vez mais, inclusive nomear essas coisas que vêm acontecendo. Como, por exemplo, agora, as várias violências psicológicas agora estão sendo nomeadas, e aí por isso a gente está conseguindo desvelar um pouco mais do que é isso, né? Gaslighting, outros conceitos por aí. Então é importante que a gente, de fato, desvele para que a gente conheça e aprofunde mais um pouco e consiga identificar, a partir daí, essas situações que vêm acontecendo conosco. Eu sou um pouco crítico aos termos em inglês que se usa nessa questão da luta, né? Ainda mais assim, que tem muita mulher humilde e tal. Sim, que não consegue alcançar esses conceitos. Mas enfim, isso já é uma outra discussão. Pessoal, nós estamos no finalzinho do Agosto Lilás, né? Essa campanha ela visa conscientizar a sociedade sobre a gravidade da violência contra a mulher e fortalecer as redes de apoio, né, das quais vocês são líderes. Quais são as principais ações realizadas nesse mês do agosto? E essas ações se encerram nesse mês ou perduram por todo o ano, doutora Kazumi? Na verdade, assim, o Agosto Lilás, né, é um dos momentos de ápice
das campanhas que a gente participa e também que a gente também, inclusive, a gente tem a iniciativa de lançar. Mas o nosso trabalho é o ano inteiro. Então, por exemplo, agora a gente saiu do Agosto Lilás, a gente já vai entrar agora na Expoema, no aniversário da cidade. E aí a gente vai ter que se programar já também para o Outubro Rosa. E aí logo depois vem os 20 dias de ativismo no combate à violência contra a mulher. Então, assim, sempre tem motivos para que a gente consiga, para que a gente queira tratar determinados temas dentro dessas campanhas e também, especialmente, mudar as estratégias como a gente quer alcançar o público, porque não adianta a gente fazer a mesma coisa, falar da mesma maneira e esperar resultados diferentes. Esperar, por exemplo, redução de índices de violência ou então desvelamento de violências que estão ali acobertadas. Então, a gente sempre procura, de maneira conjunta, identificar o que a gente pode fazer de diferente para alcançar o que a gente quer. Qual vai ser a nossa nova estratégia que a gente vai ter? Por exemplo, agora, a gente está num trabalho que é de trazer mais políticas públicas para o interior, a fim de que a gente consiga estabelecer núcleos de atendimento à mulher em delegacias, em cidades onde não tem uma delegacia especializada da mulher, especialmente, mas não significa dizer que onde tenha também a gente não consiga instalar esses núcleos, que é um espaço humanizado para que a mulher ela seja acolhida naquele espaço. Então, a gente tem buscado essas parcerias com os municípios, com as lideranças de mulheres também locais, para que a gente consiga ter ali uma nova estratégia, que é um espaço humanizado dentro de uma delegacia de polícia comum. Mas aí a gente também agora está numa outra estratégia, que é de fazer com que a gente tenha a possibilidade de dizer que a responsabilidade não é da mulher denunciar, é de eu me incomodar e fazer alguma coisa por aquela mulher. Porque a gente sabe que uma mulher que está fragilizada e que está ali duramente afetada por uma relação que é de longa data, violenta e manipuladora, ela não vai ter condições, inclusive, até de enxergar e de se movimentar para pedir ajuda. Mas eu que estou vendo de fora e que não estou ali envolvida emocionalmente, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, assim, é sempre pensando em novas estratégias, em novos recursos, em novas parcerias para que a gente consiga afetar mais mulheres, afetar mais homens também, e com isso fazer com que a gente consiga minimizar um pouco esses efeitos da violência. Perfeito. Antes de eu passar para a doutora Wanda, que voltando um pouquinho aqui, que tu falaste das caixinhas, né? Esqueci de falar da caixa do homem, né? A caixa do homem, que é, assim, se a gente for ler sobre esse aspecto, que o homem não chora, o homem não se emociona, o homem não sei o quê, isso traz uma série de angústias, né? Que muitas das vezes a gente não sabe onde é que isso vai explodir, né? Sim. E isso aí é violência. Exato, né? O homem ele é tolhido totalmente. Por isso que eu coloquei que os homens eles são tolhidos de expressar o sentimento mesmo. Em viver a sua humanidade em plenitude, porque isso aqui não faz parte da caixinha do homem, a vulnerabilidade, a emoção, a fragilidade. Então, isso não faz parte de ti como homem. Então, se tu sente isso, tu quer expurgar de ti, ou apontar, ou então exterminar o bode expiatório que for responsável por tu te sentir assim. E, às vezes, joga tudo para cima da mulher, nem que seja através do feminicídio. Exatamente. Doutora Wanda, sobre esse aspecto aí dessa campanha do Agosto Lilás e a Casa da Mulher, como é que tem sido visto aí pela doutora aí a atuação da Casa da Mulher? É justamente isso que Kazumi já acabou de falar e eu vou tentar exemplificar para deixar mais claro para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Por exemplo, a gente está tentando sensibilizar as pessoas de que o problema da violência contra a mulher não é um problema somente da polícia, não é um problema somente da justiça, mas que todos nós devemos nos envolver e que uma denúncia, inclusive anônima, pode salvar vidas. De ontem para hoje, fomos acionados, enquanto rede, eu fui acionada, a delegada Kazumi, doutora Selma, doutora Lucialena, pessoas que fazem parte dessa rede de enfrentamento da violência contra a mulher, acerca de uma denúncia envolvendo uma mulher que ela mesma não está em condições de fazer essa denúncia, porque ela não está se vendo nesse risco iminente de vir a sofrer um feminicídio, mas uma irmã dela conseguiu enxergar isso, a partir disso procurou a promotora de justiça e mesmo sem o pedido da vítima, a promotoria entrou com um pedido de medida protetiva de urgência para salvar a vida daquela mulher, inclusive com um pedido de prisão preventiva contra aquele agressor. Então, isso é sensibilizar as pessoas e que as pessoas consigam identificar que aquela mulher que está tão vulnerabilizada, ela não consegue pedir ajuda e acha até que não está precisando de ajuda. Mas se você é próximo daquela mulher, se você está ouvindo gritos de socorro da sua vizinha, a gente ouve, gente. A gente ouve, todo mundo mora muito perto. Se você tem uma amiga que falta muito ao trabalho e que chega machucada, dizendo que caiu da cama, que caiu da escada,
converse com essa mulher, se aproxime, não julgue, acolha. Se for necessário, faça uma denúncia anônima. Outra coisa, muitas vezes, quando essa mulher resolve denunciar a violência sofrida, porque ela já vem sofrendo há meses ou anos, né? Então, quando ela resolve, quando ela tem aquele ímpeto, quando ela tem aquela coragem, ainda assim ela fica, às vezes, amedrontada de ir sozinha à delegacia. Acompanhe, diga, não, eu estou contigo, vamos juntas, fique do lado dela, que assim a gente consegue fortalecer essas mulheres, a gente consegue, aos poucos, romper esse ciclo de violência e salvar vidas de mulheres. E como o Kazumi também falou, estamos intensificando essas campanhas. A gente faz campanha no estado inteiro, não só aqui na capital. A gente tem vários parceiros, principalmente secretarias da mulher, que através dessas secretárias da mulher dos 217 municípios, a gente recebe denúncias de agressões. A partir disso, a gente articula toda a rede, a gente conversa também com os prefeitos, faz parceria Polícia Civil, Prefeitura Municipal, para criar esse ambiente humanizado, que são os núcleos, né, Kazumi? A gente pretende expandir esses núcleos para todas as cidades do interior, porque nas cidades, quanto menor a cidade, pior para a mulher denunciar, que ela vai chegar ali naquele balcão de delegacia, onde todo mundo a conhece o marido dela, que é tido como uma pessoa boa na sociedade, é aquele trabalhador, é aquele homem bom, é aquele homem que vai aos domingos para a igreja, que anda com a mulher de mão dada pela cidade. Então, é muito difícil para essa mulher, se ela não tiver esse atendimento especializado e esse espaço reservado, ela chegar a denunciar. Infelizmente, essas mulheres estão morrendo em casa e o perfil das vítimas de feminicídio é esse. Não só aqui no Maranhão, mas no Brasil todo. São mulheres que, na grande maioria, quase 100% dos casos, apesar de viverem relacionamentos abusivos de meses e até anos, nunca tinham registrado sequer um boletim de ocorrência. Então, a gente precisa chegar até essas mulheres, fazer ações e campanhas também na zona rural, que para as mulheres da zona rural é mais difícil ainda, porque essas mulheres, a gente quando vai trabalhar no interior nessas missões, elas falam, doutor, eu tenho que vender uma galinha, um porco, vender alguma criação para poder chegar aqui, pagar a passagem para chegar aqui na delegacia. Se for suficiente, né? E se for o suficiente. Porque a gente foi em Tutóia, a passagem de um povoado para a sede do município era R$60. Como que ela vai chegar? Como que ela vai chegar e voltar? Não chega. Não vai. Então, a gente precisa deslocar essas pessoas que fazem parte da rede de atendimento e de enfrentamento da violência contra a mulher também para as zonas rurais, para ouvi-las lá, para fazer instauração de inquérito lá, boletim de ocorrência, pedido de medida protetiva de urgência e alcançar o máximo de mulheres possível. Realmente é muito complexo. Muito Né? complexo. Às vezes a gente tem a dimensão daqui do que é uma capital, mas quando a gente expande o problema, né? Enorme. A solução é bem mais complexa. E só mais uma coisa, Dominique, só para não ficar estigmatizado de que se trata de mulheres em condição de vulnerabilidade econômica e social. A gente sabe que isso está presente em todas as classes. A diferença é que essas mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade socioeconômica, elas têm mais dificuldade de superar essas situações de violência porque não têm alternativas. Alternativas, por exemplo, de alugar um apartamento, de ir para a casa da mãe com os filhos. E aí elas nessa situação que ela não tem alternativa, né, de sair daquele teto, tem um outro teto para se abrigar com os filhos, aí ela fica mais suscetível àquela situação. Eu prefiro sobreviver apanhando do que denunciar, ele for preso e eu não tenho um teto e um prato de comida para me alimentar, para sobreviver com os meus filhos. Então, é uma situação bem delicada. E até mesmo essas mulheres mais abastadas, é o caso da Ana Hickman, né? Sim, exatamente. A gente for pesquisar na internet, aí tem muitos casos que mesmo com toda essa condição financeira, ela demorou muito tempo, né, para... E a delegada recentemente na Bahia, que foi vítima de feminicídio. Uma mulher com bastante informação para a gente entender que isso realmente é cultural, né? E é estrutural da nossa sociedade, não é fácil romper. Não adianta querer responsabilizar a vítima para sozinha ela fazer isso, ela não vai conseguir. É preciso realmente que todos nós nos envolvamos, de fato. É o que tu falaste agora há pouco, doutora, que todo mundo conhece alguém, né? E eu vou citar dados aqui de uma pesquisa que fala justamente isso. Quase 70% das brasileiras ouvidas, elas conhecem alguém. Ou foram vítimas, ou conhecem alguém que foi vítima de violência doméstica. Sim. Então, assim, é muito grande o problema. Né? Não é algo muito simples, né? Tu viste o outro viés também dessa pesquisa? Que perguntaram para os homens se eles conheciam autores de violência
Então, o índice foi bem baixo. Bem pequeno. Não bate. Agora, se eles conheciam mulheres vítimas de violência, o índice foi lá em cima. Então, tem alguma coisa Não errada. Não tá batendo. A conta Não está não batendo. fecha. Não tá batendo. Porque eles não se enxergam como violadores dos Isso. nossos direitos. Aquilo que tu Exato. falaste agora há pouco, o homem às Sim. vezes ele não percebe que ele tá num ciclo numa espiral de violência, Não né? percebe. E voltando àquilo que tu falaste também de homem falar sobre isso é importantíssimo, porque esses homens que são violentos e agressivos com mulheres, eles não ouvem as mulheres, eles só ouvem Outros homem. homens. Então, é importante que os homens se posicionem, por exemplo, contra piadas machistas e homofóbicas em grupos de WhatsApp. Essa é justamente uma das perguntas, doutora, que tem bem aqui. E- Qual seria o papel do homem no enfrentamento dessa violência? Mas a senhora pode continuar. A gente tem um projeto, Dominice, na Casa da Mulher Brasileira, que começou já sob a minha gestão, denominado Casa Itinerante, né? E aí a gente percorre os bairros aqui de toda a região metropolitana, principalmente zona rural, bairros mais periféricos, levando informações sobre todos os serviços ofertados na Casa da Mulher Brasileira. Lá a gente recebe várias denúncias, né? E a gente conversa com mulheres, são rodas de conversa com 50 a 100 mulheres, e a gente faz isso geralmente aos sábados, que é quando essas mulheres têm tempo para nos ouvir, né? E a gente sempre leva um atrativo, doação de cesta básica, alguma coisa, para a gente conseguir garantir esse público, porque são mulheres que trabalham a semana inteira e no fim de semana elas têm que ficar em casa porque elas têm as responsabilidades de casa, cuidar de filho, de casa, de roupa, de comida. E aí vão alguns homens. E até eles falam disso e já nos provocaram para a gente levar esse diálogo também com os homens. Porque a gente precisa falar de violência contra a mulher não apenas com mulheres, mas com os homens também, que eles são os agressores. E que eles não se enxergam como agressores. Então, eles ouvindo isso, partindo de um outro homem, já vai mudar. A gente começa a mudar aos poucos, a gente já consegue levá-los a refletir sobre as violências que eles praticam diariamente e não conseguem enxergar. Falam alto com a mulher, a mulher dá uma ordem para um filho, eles vêm logo em seguida e já dá uma contra-ordem, já tira a autoridade da mulher. E controla a roupa que a mulher vai sair e grita com a mulher na frente dos filhos. Tudo isso são violências e que a gente precisa no nosso dia a dia ir enfrentando e tentando mudar, né? Algumas pesquisadoras, elas chegam a afirmar de que esse problema da violência contra a mulher, ele não pode ser superado sem que haja a conscientização dos homens. Sim. Nesse aspecto mesmo, dele entenderem que eles precisam fazer parte do lado daqui, né? Despersuadir aquele homem ainda que ainda não entende, que está nessa espiral de violência, que não há como superar isso sem essa conscientização. E é exatamente o que a doutora Wanda falou agora há pouco. Mas está tudo na base. Porque na base, nós somos também educados para esses lugares sociais de meninas, lugares sociais de meninos. E os lugares sociais de meninos, normalmente, eles não têm envolvimento com o cuidado, que é a participação, por exemplo, nas rotinas do dia a dia de uma família, que é de ter aversão a determinados comportamentos ou até determinadas cores, né? E aí, então, tudo isso vai refletir na vida dele futura, né? De que, por exemplo, o trabalho doméstico e familiar, isso ali pode feminilizá-lo. O trabalho doméstico e familiar não é coisa para homem se preocupar. A paternidade ausente, né? O tanto de mães aí que são mães que não têm o pai presente na vida dos filhos e, quando muito, às vezes vem só com a presença da obrigação financeira de dar o pagamento da pensão alimentícia, mas não participam efetivamente porque eles não se sentem, de fato, responsáveis pela participação e educação dos filhos. Então, tudo isso aí faz com que essas masculinidades, de fato, elas fiquem doentias. Faz com que eles não concebam que aquilo ali ele deva realmente virar a chave para que ele consiga estabelecer relações saudáveis futuras, né, tanto com as pessoas com quem ele mantém uma relação afetiva, emocional, através de laços, por exemplo, de namorados, maridos, tudo mais, mas também com as mulheres que fazem parte da vida dele, com as mulheres do trabalho, porque, inclusive, dentro do ambiente de trabalho, alguns homens que têm esse tipo de postura, eles repetem o padrão que tem dentro de casa, também tendo aquela situação de manipulação e de poder com as mulheres com as quais eles têm algum tipo de relação hierárquica e reproduzem naquele ambiente de trabalho o mesmo padrão que ele tem dentro de casa. Ele quer repetir isso, e daí vem os assédios, inclusive assédios sexuais, como também os assédios morais, porque ele quer estabelecer também esse tipo de padrão. E aí também a gente sabe também do quanto de repercussão isso vai trazer até mesmo para a própria economia do Estado. A gente sabe os bilhões que o Estado perde, são perdidos em razão da violência
doméstica e familiar que é perpetrada. E o quanto os homens também adoecem em razão de eles não conseguirem viver a sua humanidade em plenitude. O número de suicídios, por exemplo, de cada 10 suicídios, 8 são praticados por homens. Então, que fragilidade, que masculinidade frágil é essa que não consegue lidar com as vulnerabilidades que fazem parte de qualquer ser humano e que, quando depara com uma situação de que perdeu o emprego, que teve um rompimento de relacionamento, ele não sabe como lidar com aquilo, e a maneira que ele tem de lidar é tirando sua própria vida, ou então tirando a vida daquela pessoa que ele escolheu como bode expiatório pelas dores dele e depois retirando sua própria vida. A média, mais ou menos, do número de feminicídios seguidos de suicídios nos anos anteriores, eu não sei como é que foi no ano passado, Wanda, mas era mais ou menos de 10, de 40, vamos supor, feminicídios, 10 eram de homens que matavam a mulher e depois se matavam. Então, assim, que desespero esse, que falta de controle é essa que faz os homens chegarem a esse ponto? Se não é algo doentio e que é culturalmente, infelizmente, colocado aí, ensinado para os homens, e que isso deve ser modificado porque eles também estão sendo também vítimas desse tipo de situação. Então, a gente tem que mudar ali na base para que a gente tenha a possibilidade de viver melhor, de viver de maneira mais digna. E a parte não, claro que com o Estado, mas também assim, tentar modificar as nossas micro-realidades. Enxergar de maneira diferente as relações que a gente está construindo ali de perto, enxergar de maneira diferente o que está debaixo do meu olho, porque é muito fácil eu enxergar para fora e apontar tudo que está errado. Agora, tem coisas debaixo do meu olho que eu não estou conseguindo enxergar e que eu não consigo me movimentar, mas que poderia me movimentar a partir dessa mudança de olhar que eu tenho a partir de um amadurecimento de pensamento. Ou seja, isso aí tem que se juntar todo mundo mesmo, mulheres e homens, para a gente tentar junto e ir modificando isso, e aos poucos, né, os estudos indicam que o Brasil vai há mais de 130 anos para a gente conseguir chegar a essa tão sonhada igualdade de direitos entre mulheres e homens. E até lá, todos nós perdemos, mulheres e homens perdemos. E nós, mulheres, perdemos muito mais, porque nós estamos perdendo, inclusive, a vida. Né? A liberdade, olha, teve um caso de feminicídio que eu conversei com o delegado, a investigação não ficou comigo, mas o Departamento de Feminicídio, como faz a consolidação desses dados, eu entro em contato com os delegados do estado inteiro para sempre que ocorre um feminicídio, e conversando com colegas sobre essa investigação, né? Outra situação que a gente está vendo que está mais evidente este ano aqui no Maranhão, mulheres que eram amantes, não eram casadas com esses feminicidas, né? Esses homens eram casados, tinham relacionamentos estáveis, filhos e tudo, e tinham relacionamentos paralelos. Então, casos de mulheres amantes que foram mortas, né? E um desses casos, ele se suicidou logo depois que matou a amante. Foi para casa e se suicidou no quintal da casa. E o delegado foi conversar com a viúva. E ela disse, graças a Deus que ele se suicidou, finalmente eu vou conseguir viver livre de violência, porque eu sofri todas as violências possíveis ao longo desse relacionamento. Ele não tinha só uma amante, tinha várias, ela sempre soube, e ele era agressivo com ela e com todas as amantes. Então, ela estava, infelizmente, comemorando o suicídio dele, porque ela finalmente ia conseguir viver livre de violência. E, Dominice, eu não posso deixar aqui também de dizer também de várias iniciativas dos colegas delegados, que tem muito colega delegado fazendo um trabalho excepcional no interior do estado, especialmente no interior do estado. Vários. Então, quando a gente fazendo milagre, né? A gente simplesmente ele só comunica, olha, estou querendo desenvolver isso, o que vocês acham? Então, ele só, às vezes, pergunta, troca alguma ideia conosco, mas ele mesmo toca, tem a iniciativa. Homens e mulheres. Mas, assim, especialmente para destacar que não é uma causa de mulheres, né? É uma causa também de homens, claro, e que tem muitos homens, assim, que não só, eu quero aderir. Beleza, não, tem colegas que vestem a camisa, que fazem campanhas, que fazem trabalho preventivo, que se envolvem nas investigações, que dão prioridade para aqueles casos. Fazem palestras em escolas, promovem corridas no interior, dão mobilizando atendimento toda a diferenciado para as mulheres. Então, assim, é bom sempre destacar o trabalho desses colegas. Mesmo, né? Isso mesmo. Só lembrando aqui o que a Wanda falou, até lembrei agora de um caso que eu vi, que o cara, ele engravidou a empregada doméstica da casa da amante.
Meu Jesus. Entendeu? Caramba. A empregada doméstica da amante. É o garanhão, né? Pega todo mundo. Então, assim, é justamente isso que tu falaste há pouco, né? E essa questão da traição, a gente sabe, é uma violência psicológica, né? Se teu relacionamento não é aberto, o homem pode trair, a mulher não pode, é uma violência muito grande. É porque a moral e os bons costumes foram feitos para as mulheres, não para os Sim. homens, né? E Foram aí- feitos e pelos aí- homens e e para as aí- mulheres. Pelos aí a homens gente- para controlar as as mulheres. E aí a gente já remonta aí, aí a gente vai entrar por uma discussão bem complexa mesmo, porque já remonta até a questão do capitalismo, porque Sim. quando surgiu a propriedade privada, foi a ideia de mulher ser uma propriedade do homem para Sim. garantir a perpetuação do seu patrimônio. Sim. É E a exatamente visão isso. é essa, eles vêm... Por isso eu te eles, vejo como os minha que matam- propriedade. Não, Sim. Você é não, minha. Ele chega, um caso me falou que eu acho que ela fez um atendimento que ela, interrogando o agressor da mulher, ele, doutora, eu não fiz nada com a mulher dos outros, não, foi fiz com a com a minha. Ou É seja, é absurdo. propriedade. Então eles falam, ó, se não for minha, não vai ser de ninguém. Então, no momento em que a mulher resolve romper aquele relacionamento que é abusivo, ele vai lá e mata. Agora, retomando essa questão das iniciativas no interior, vamos aqui trazer aqui uma pessoa que eu admiro muito, a doutora Marília. Ela firmou agora lá uma Maravilhosa. parceria. Marília é nota 10. Ela firmou uma parceria lá com a Guarda Municipal e ela conseguiu, né, graças à atuação dela muito ativa, no sentido de conseguir com que a delegacia lá efetivamente funcione 24 horas. Sim. Fora a capital, tem outra delegacia no interior do estado da mulher que funciona 24 horas? Não, por enquanto. Fora Caxias? Não. No caso, Caxias, como é que a Guarda Municipal ela tem ajudado? Nesse acolhimento inicial no Núcleo Lilás, que é esse Isso. núcleo que a gente está expandindo, Isso. sabe? E aí, então, eles ficam lá, de fato, 24 horas, mesmo quando chega no final de semana, que é o plantão da regional, aí tem um plantão normal, mas as mulheres são acolhidas inicialmente nesse núcleo que está sendo com essa parceria com a Guarda Municipal. Inclusive da questão das MPUs, Das né? Eles MPUs também. maravilhoso. auxiliaram, Todos os núcleos que a foram gente... bem treinados, estão fazendo Eu tudo. visitei recentemente e eles fizeram uma caixinha lá de sugestões e para que cada Isso, mulher que saia isso. analise o atendimento. Sim. A análise é maravilhosa, todos Sim. dando uma nota muito boa. E isso tá indo de boca em boca, né? A mulher sai, ela é bem recebida, ela é acolhida, ela sai e ela faz a melhor propaganda que existe. Sim. Dizer, olha, minha amiga, minha comadre, minha irmã, vai lá, denuncia Como que lá resolve. Como é fundamental um bom atendimento Mas- nesse aspecto, né? Total. Se na rotina de uma Total. delegacia comum já é importante, a pessoa já chega lá vulnerável, e às vezes assim, a pessoa te atender com uma gentileza já melhora o teu dia, Numa imagina uma delegacia- situação dessa específica de violência contra a mulher. Se que você já é olhar difícil para ela feio denunciar. pra assim. mulher, ela desiste e vai embora. É o que eu costumo dizer. Você tem ela resolveu denunciar naquele segundo, naquele momento. Então a gente não pode perder aquela oportunidade. Porque se ela não for atendida bem, se ela não acreditar no serviço que a gente vai prestar, aquela mulher vai voltar para casa dela e vai morrer em casa. E o pior, vai falar mal do serviço e do atendimento e outras mulheres não vão chegar até a gente. Isso. É que lá foi feita uma capacitação durante um bom período. Então, assim, ela chamou profissionais da rede, nós participamos também dessa capacitação também lá com ela, lá em Caxias. Então, assim, o pessoal, eles tiveram conhecimentos não apenas técnicos jurídicos, mas de todas as áreas do conhecimento. Então, eles foram lá e também não foi qualquer pessoa para lá. Também se houve um crivo para que se escolhesse pessoas ela que buscou tinham um afinidade, perfil, o perfil. que tinham perfil para fazer esse trabalho. E hoje em dia, tanto eles atuam no núcleo, como também eles fazem um trabalho preventivo através de palestras, de campanhas também fora da delegacia. Então, isso é uma iniciativa, assim, excelente e que, como eu falei, a ideia dos núcleos, né? Se a gente está expandindo para todo o Sim. estado para que a gente tenha esse espaço humanizado para Parcerias atender também a com a mulher. Guarda Municipal. Eu acho que tem que ter. Parcerias com a Guarda Municipal. Eu acho que não tem como não ter. Não. Né? Hoje em dia, E cada vez a segurança está cada vez mais municipalizada e não tem mais como abrir mão da Guarda Sim, Municipal. Não, Todos nós temos necessariamente. que nos envolver. E isso que Caso me falou, né? Eles passaram por uma capacitação. Porque não dá para trabalhar no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher sem essa Não tem capacitação. como. Porque é um fenômeno muito complexo. É diferente de você combater uma criminalidade comum. Se você não tiver essa capacitação, você não vai estar apto para dar esse atendimento especializado que a mulher merece e precisa receber. Eu faço até uma confissão aqui para vocês, que tudo a gente vai evoluindo, né? A discussão vai evoluindo, a gente vai se aprofundando na temática, mas logo no início, bem no início mesmo da criação da Casa da Mulher ou da Delegacia da Mulher, não lembro ao certo,
Ainda eu liguei para a Kazuma, não sei, foi para a Wanda, eu não sei para quem eu liguei para vocês, e disse assim, Wanda, foi Kazuma, dá uma olhada lá, não sei quem foi que atendeu, que uma amiga minha foi lá fazer uma denúncia e se sentiu extremamente constrangida e tal. E como de lá para cá evoluiu isso. Sim, porque hoje já é muito raro uma Sim. reclamação desse sentido, né? Porque você vai buscando, de repente tinha uma pessoa ali no início que não tinha essa afinidade, não tinha essa capacitação, e isso vai evoluindo, né? A ponto de hoje a gente ter realmente uma estrutura adequada para esse tipo de atendimento. O principal é a gente ter a possibilidade de fazer esse processo seletivo para escolher quem tem perfil para trabalhar. Porque não adianta eu capacitar uma pessoa que está ali blindada pelo machismo, por todos aqueles preconceitos que vêm de longa data na história da vida dela. Então, por mais que eu capacite... Vai te ouvir, mas não vai te vai escutar, entrar por como diria o outro. E vai sair por outro. Pode passar uma capacitação de 3 anos ali, mas a pessoa já está ali com aquela estrutura. Então, ela vai bloquear toda a informação que tu queira. Agora, se a gente tiver a possibilidade de fazer esse filtro para ver quem de fato tem perfil para poder fazer esse atendimento, aí é outra história. E não que a gente tenha agora, Dominice, a possibilidade de ter... a gente está agora com todo mundo ali desconstruído, homens e mulheres que trabalham ali já têm uma virada de chave. Não é assim. E eu falo isso até pelo nosso trabalho que a gente realiza mesmo, porque a gente já está há tanto tempo e cada vez que tem uma discussão nova, a gente também se modifica e modifica também a nossa visão a respeito de determinado fenômeno dentro dessa violência. Então, quem dirá ali que está naquele atendimento, mas que não participa efetivamente da construção da política pública. Então, assim, ele pode ter recebido aquela capacitação, que pode até ser continuada, mas que efetivamente ele não está, talvez, no ritmo que deva estar para que faça o acolhimento como deve ser feito. Mas a gente está sempre dentro do possível, fazendo com que esses alinhamentos ocorram, fazer com que, da melhor maneira possível, as pessoas que tenham, de fato, o perfil, elas estejam ali para fazer o atendimento, e as correções também sempre vão surgir, sim, a depender das demandas que são feitas. Até porque também, quando a gente sempre bate nessa mesma tecla, né? A primeira concepção que a população tem de justiça é polícia. Está acontecendo isso, aquilo, não aguento mais, vou na polícia. Aí vai lá, quer denunciar, mas às vezes ela vai com uma expectativa gigante. Vou lá agora que eu quero que ele seja preso. Agora. O crime aconteceu há um mês. Mas eu quero que seja preso agora. Então, se não for preso agora e não for feito da maneira como ela criou a expectativa, aí já vai ali decepcionar, falar mal que não fizeram nada, entende? Então, assim, a gente tem que ter muita tranquilidade, especialmente, tem que ter muito critério sobre essas situações, porque às vezes a gente não consegue corresponder a essa expectativa que se tem, entendendo que aquela pessoa que está fragilizada, de fato, ela quer uma solução para a vida dela logo imediata, e aí talvez ela se frustre em razão dessa situação de que não é da maneira como ela estava querendo que fosse resolvido, mas que o melhor possível está sendo feito. Só voltando um pouquinho aqui, eu fiz essa indagação, né, porque eu entrei em contato com alguns colegas e disse, não, aqui não funciona 24 horas, para saber realmente a efetivação dessa lei 14.514 de 23, sancionada pelo presidente Lula, o quão distante nós estamos disso aqui do Maranhão, no Nordeste, se existe algum outro estado próximo disso. No Brasil todo. No Brasil todo. No Brasil, a gente tem contato com as delegadas também dos outros estados. Nenhum estado está conseguindo alcançar isso. Não. Foi uma lei que foi editada, que tem uma boa intenção, mas assim que, infelizmente, os estados não têm a condição, tanto de efetivo como estrutural, para criar plantões especializados em todas as cidades onde tem uma delegacia especializada da mulher. Então, é algo assim um pouco ainda distante, né, da realidade do Brasil, mas que, quem sabe, né, um dia a gente consiga alcançar isso. Doutora Wanda, ainda sobre essa pesquisa, a gente sabe, como a doutora Kazuma disse, a gente está fazendo o máximo que se pode, né, bem feito com as condições que se tem. Sim. Mas, assim, segundo a pesquisa, a percepção de 74% das mulheres entrevistadas é de que a violência aumentou. Essa violência, de fato, aumentou? É só uma percepção? O que nós temos tido de avanço, doutora Wanda? Como a gente analisa isso? Na verdade, essa violência contra a mulher sempre existiu, sempre foi muito grande, né? E ficava muito escondida dentro de casa. E à medida que a gente começa a falar sobre isso, principalmente após o surgimento da Lei Maria da Penha, e com toda essa estrutura da lei que visa proteger, de fato, integralmente a mulher em situação de violência doméstica e familiar,
passou-se a falar mais abertamente sobre isso. E novas condutas foram tipificadas como crimes, e essa lei vem sendo modificada o tempo inteiro. E, à medida disso, as mulheres estão realmente mais cientes dos seus direitos, estão mais intolerantes com as violências e têm denunciado mais. Mas ainda se imagina que o que chega até a delegacia é algo em torno de 10% da violência que realmente existe. Ou seja, os casos de subnotificação são enormes. A gente precisa avançar muito mais. Ainda que essas denúncias tenham aumentado, né? A gente espera que as denúncias aumentem cada vez mais. Sempre que a gente faz campanha, intensifica as campanhas, as denúncias acontecem. Basta ir a uma escola, né, Kazumi? Sim. A gente em escolas, falando para adolescentes, ali a gente identifica casos, inclusive, de abuso sexual contra criança e adolescente, o que é um absurdo, né? Então, à medida que a gente avança com as campanhas de prevenção, as mulheres vão se empoderando mais, vão conhecendo mais os seus direitos e vão denunciando mais. Isso não quer dizer que a violência aumente. Na verdade, essas mulheres estão conseguindo enxergar. Eu conversando com uma defensora em uma reunião nossa da rede, doutora Lindevânia, e ela dizendo que foi procurada por uma assistida que queria muito pedir medida protetiva de urgência, mas achava que o caso dela não se enquadrava. E a Lindevânia, de forma muito sensível, conversou com ela e pediu que ela relatasse o que vinha acontecendo no relacionamento dela. Ela disse que o marido xingava ela todos os dias. Chifreira, safada, sem vergonha, rapariga, puta, tá indo pra igreja porque tá ficando com o pastor, humilhava. Todas as violências possíveis, sofridas, ainda não tinham ocorrido ainda a violência física. Ou seja, tinha todos os motivos do mundo para pedir medida protetiva de urgência, mas na cabeça dela e na cabeça ainda de muitas pessoas, somente a violência física é violência, pouco, né? Então, ela pediu a medida protetiva de urgência e conseguiu proteger aquela mulher. Então, a informação realmente é a grande arma que nós temos, informação e educação para a gente, aos poucos, ir mudando esse panorama que é muito cruel e muito duro contra todas nós mulheres, né? E isso a gente vai ainda caminhar muito e caminhando sempre todas irmanadas, mulheres e homens também. É uma luta de homens e de mulheres, né? Não é uma luta só de mulheres. E todos nós vamos sair ganhando com isso. Mas, Dominique, só mais uma coisa. A gente também acompanha esse movimento ultraconservador por aí. Red Pill? Red Pill e aí vai, né? E todas as outras terminologias em razão Céu e etc. Enfim, que começaram... Que a gente nunca nem imaginou, né? Que é absurdo. Mas retrocesso. É um retrocesso. Mas, assim, que... Esses índices de violência que Wanda colocou, né, que agora aparecem mais, quanto mais se fala, mais realmente aparece, mas também tem esses movimentos de resistência, sabe? Então, assim, como tentativa... E não tem nenhum receio de falar, não. Vão para as redes sociais defender mesmo. Porque em determinado momento, alguém deu voz para esses movimentos, para aquilo que ninguém tinha coragem de publicamente assumir, mas quando se deu voz para essas pessoas, aí todos esses movimentos aí apareceram. Então, também, além da questão de que quanto mais se fala, também mais se aparece, o que já, de fato, já vem acontecendo, mas também tem esses movimentos de resistência e também, às vezes, essa violência também ela vem a acontecer como forma de dizer para aquela mulher que ela deveria permanecer naquele lugar que ela sempre deveria estar. Então, assim, tu quer se rebelar contra o que é o teu papel e o que é o teu lugar, pois agora tu vai ter que pagar com tua vida por essa tua resistência em querer se adequar ao que deva ser o padrão do que é uma mulher dentro da minha vida. É o castigo. Então, também tem muito disso também, né? Desse movimento muito forte que vem acontecendo e que tem respaldo, e especialmente a gente vê isso nas redes sociais, né? Onde a pessoa ali anonimamente faz comentários absurdos a partir de situações que a gente verifica. Eu não sei o que é mais absurdo, se é o vídeo da pessoa ou se são os comentários. São terríveis. Acho que o maior erro da vida de uma pessoa é entrar nos comentários para ler, porque você nem acredita no que as pessoas escrevem. Absurdo. E falando nisso que Kazumi falou, e as coisas são tão absurdas que muito desse movimento tem apoio feminino. Tem. Muito. Sem dúvida. Porque o machismo está estruturado na sociedade, né? Mulheres e homens são machistas. Algumas coisas são inacreditáveis. Em maior ou menor grau. Voltando a isso que Kazumi falou de castigo, como realmente para estabelecer limites e para servir de punição, me lembrou também de um caso recente de feminicídio, onde ela tinha rompido o pedido de medida protetiva de urgência, né? Porque já sofria esse relacionamento abusivo. Infelizmente, eles retomaram o relacionamento, ela envergonhada, possivelmente envergonhada, né? Não falou nem para a família, nem para a patrulha Maria da Penha, voltou a se encontrar com ele às escondidas. Em um desses encontros,
ela na casa dele, ele a assassinou com vários golpes de faca, amordaçou, amarrou, e com o sangue dela escreveu na parede: mal de vagabundo é trair. Ou seja, ele quis deixar um recado, não bastou matar. Ele justificou o ato hediondo dele, cruel, por uma suspeita de traição. Eu trabalhei durante 7 anos no interior, né? E na época, lá em Pindaré, Santo Inês, aquela região lá do Vale do Pindaré, mas especialmente em Pindaré, cidade menor, 30 mil habitantes, eu diria que 60% dos meus inquéritos era violência contra a mulher e tráfico. Violência contra a mulher e tráfico. Sim. Olha só. E interior, assim, tem as particularidades, a gente sabe como é que é, algumas coisas são informais, né? Eu tinha muita amizade com a juíza da época, a gente fazia todo o procedimento formal, mas, assim, mais de uma vez eu coloquei o agressor dentro do ônibus e botei para fora da cidade. E aí ele dizia: Maravilha. não volta. É uma coisa informal, que a gente sabe que aqui isso não seria feito aqui, mas numa cidade menorzinha. Resolve. Não, mas é aquela coisa que tu fala assim, a gente tem que olhar para nossas micro-realidades. Sim, sim. Tá, customizar o que pode Às dar vezes certo um ali. inquérito policial não vai E- intimidá-lo, mas E a, isso aí juíza, resolve. e a juíza ria quando eu dizia: eu botei para fora da cidade. Ela ria. Mas é isso, né? As Resolveu. realidades. Resolveu. Com o que tu tinhas, com o Você que tu faz o podias. procedimento todo certinho, aí me pegou o dinheiro. Ainda manda ele Ainda embora. manda ele embora. Não, demais. Mas também, eu só falou isso aí, mas eu também imagino também que deva ter recebido também muitas denúncias relativas a abusos sexuais de meninas. Né? Ixi, demais. Né? Mas demais, É, demais, isso aí. demais, demais, demais. Isso Teve- mesmo eu prendi, não eu se prendi um senhor de idade, ele tinha 74 anos. Ele foi indiciado por 16 crimes de estupro de vulnerável. Meu Jesus. Todas crianças de 8 a 12 anos de idade. E a única coisa que ele oferecia para elas: Bombom. comida e bombom. Só isso. Horas em videogames. No Sim, interior sim, também investiguei também muito. isso. Horas em videogames. Do lado da delegacia tinha ele era gay e ele aliciava Sim. menores de idade com videogame. Com videogame. Aí também, isso também a gente pegou. É um absurdo, é É um criança que não tem absurdo. A nem realidade no interior nessa questão do abuso sexual de crianças é um gravíssima. absurdo, é um absurdo. É gravíssima. É A um gente teve absurdo. quase, salvo engano, Zona quase- rural. quase Olha, eu vou dizer para 900 vocês, mil no interior denúncias assim, de ó, estupro. você pode ter certeza que essa é a realidade de todo o estado. Uhum. Hoje, lógico, as organizações aí tomaram aí, a gente sabe Uhum. como é que tá a situação. Mas abuso sexual de criança, violência contra a mulher e tráfico, isso aqui Verdade. é Verdade. É o beabá, infelizmente. é Infelizmente. impressionante isso aqui. Impressionante. É impressionante. O problema é que exatamente desses 3 aí ninguém quer se meter. A pessoa só fica absurdo, 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 fica aquele comentário como pode, mas ninguém quer se meter. Ninguém quer dizer que aquela menina ali está sendo estuprada, que apareceu grávida, mas certamente é do padrasto, porque tem medo de represálias e tudo mais. Então, assim, eu não vou me meter porque eu não quero a rebordosa para cima de mim. Ó, tuei um homem, um pai, Uhum. abusou as 2 filhas. Sim. As 2 filhas, quando viram ele sendo preso, choravam copiosamente Sim. para eu não levá-lo preso, porque Sim. a mãe estava em câncer terminal e era ele que ia buscar o remédio para ela e Puxa levava ela para vida. tratamento. Olha o drama disso aí. E quando também não, a mãe até sabia e havia conivência, É. porque a mãe não queria perder aquele que mantém financeiramente a Bem família. comum, né? Isso Há aí. 20 terrível anos isso. eu investiguei um caso em Codó, que lá também eu respondia pela Delegacia da Mulher, e esse cara já tinha mais de 60 anos, ele estuprou todas as filhas na zona rural de Codó, e elas só denunciaram quando ele começou a estuprar as netas. Ele tinha filhas com as filhas, Meu e Deus já do estava céu, estuprando as netas, e aí elas casavam todas muito novas, para saírem de Sai casa, mas aí ele começou a estuprar uma das netas e aí elas resolveram criar coragem, todas me procuraram e a gente conseguiu prendê-lo. A realidade é Mas tudo é isso. muito triste, muito cruel. Agora, Dominice, inclusive, só para também destacar sobre isso, a gente está agora, hoje, finalizando a Operação Chamar, Uhum. que é essa operação que é de âmbito nacional, que é de combate a toda forma de violência contra a mulher. E aí, o que eu estava observando dentro dos nossos números é que houve muita prisão relativa a estupro de vulnerável no interior do estado. Que maravilha. Vários colegas ali publicando os cumprimentos de mandado de prisão e uma parte considerável deles se refere a estupro de vulnerável praticado contra as meninas no interior do estado. Então, só para que se veja aí também corrobora o que a gente está Atuação, colocando. né, Que que bom. E a atuação tem- dos colegas tem também. aumentado muito, Que né? bom, que bom. Doutoras, acerca dos canais para denúncia, quais são os canais que hoje nós temos disponíveis aí, doutora Wanda? Até porque, assim, a informação acerca de como denunciar ela é importante, né?
Porque, assim, segundo essa mesma pesquisa, as mulheres pesquisadas, ouvidas, um número significativo delas não tinham conhecimento nenhum do que se tratava a Lei Maria da Penha. Por exemplo, no Maranhão, só 17% das ouvidas sabiam o que era a Lei Maria da Penha. Ou seja, isso aqui é um dado preocupante, né? Sim. Porque se você não tem conhecimento do que trata a lei, do que se fala a lei, como é que você vai denunciar, né? Então, como é que tu vê esse problema, doutora Wanda? E quais são os canais que as mulheres têm aí para se informarem, denunciarem? E quem pode fazer essa denúncia? Todo mundo pode, qualquer pessoa pode fazer essa denúncia? Fala um pouco pra gente. Qualquer pessoa pode fazer essa denúncia inclusive pode ser anônima através do 181, e aí a denúncia vai dirigida diretamente para a Delegacia Especial da Mulher, você vai passar todas as informações que você sabe daquele caso, se sabe apelido, se sabe onde mora, se não sabe o nome da rua, um ponto de referência, esse crime ocorre que horas, se o crime está acontecendo naquele momento, ligue para o 190. Temos também um aplicativo Salve Maria Maranhão, que a um simples acionamento é direcionada uma viatura da Polícia Militar com prioridade total, uma viatura que esteja mais próximo daquele local. Temos também um aplicativo, o Jussara, que é do governo do estado do Maranhão. Aqui em São Luís, a Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. A gente continua, claro, recebendo essas denúncias, principalmente, a gente recebe principalmente presencialmente, os plantões na Casa da Mulher Brasileira, da Delegacia Especial da Mulher, que é coordenado pela doutora Kazumi, são muito movimentados, principalmente aos fins de semana, feriados, horário de madrugada. Esse é o horário que nós, mulheres, somos mais violentadas em nossos direitos. E geralmente dentro de casa. Dentro de segundo casa. as pesquisas mostram. A casa, onde deveria ser um infelizmente, refúgio. não é um lugar seguro para nós, mulheres. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. A cada 6 horas, uma mulher é morta, né? E é morta por um companheiro dentro de casa. Geralmente é a arma branca, que é a faca, um instrumento que todo mundo tem dentro da sua casa, né? Então, ao qualquer sinal de violência, você pode fazer essa denúncia, que inclusive pode ser anônima, 181. Inicia uma investigação na Delegacia da Mulher. Se o crime estiver acontecendo naquele momento, 190. Certo. Doutora Kazumi, um dos motivos que ensejou a criação da Lei Maria da Penha foi justamente a demora no processamento do feito da vítima à época, né? Foi toda aquela questão, demora, a coisa não andava, não acontecia nada, as organizações não governamentais se movimentaram e conseguiram a aprovação dessa lei. Hoje, qual é a realidade? Há uma celeridade, não há, a coisa continua travada, o que... Fala mais no âmbito policial, que é a nossa situação, mas se a senhora puder avançar também um pouquinho a nível de processo, a senhora pode também adentrar nesse campo. Quais eram as críticas? Ia para juizado especial criminal. No juizado especial criminal haveria a possibilidade de estabelecer pagamento de cestas básicas por aquele crime que ele praticou contra a mulher. Na condução daquele agressor para a delegacia em situação de flagrante delito, se ele assinasse o termo de compromisso de comparecimento ao juizado, ele era liberado e voltava para casa com aquela mulher mais hostilizada ainda. Então, assim, tudo isso confluía para que a mulher fosse desestimulada a tomar algum tipo de providência. Fora que, naquela época, antes do advento da Lei Maria da Penha, o único, praticamente, organismo especializado que tinha era a Delegacia Especial da Mulher, ponto, acabou-se. Que foi uma reivindicação dos movimentos feministas para que se tivesse um espaço especializado dentro do sistema de segurança pública para o atendimento da mulher em situação de violência. Pós Lei Maria da Penha, ela não veio estabelecer novos tipos penais. Ela veio estabelecer que, para o enfrentamento adequado, se deva investir em políticas públicas integrais, intersetoriais e transversais para que a gente conseguisse alcançar o fenômeno da violência contra a mulher, certo que ela veio especificamente para a violência doméstica e familiar. Poderia ter avançado um pouco mais em estabelecer não apenas violência doméstica e familiar, mas violências de gênero a que a mulher é submetida, mas se restringiu à violência doméstica e familiar. E um dos grandes avanços da Lei Maria da Penha, sem sombra de dúvida, foi as medidas protetivas de urgência, que foi a possibilidade de que a mulher, logo no registro da ocorrência, ela já pudesse pedir que o agressor fosse afastado de casa, que não se aproximasse, que não mantivesse contato por qualquer meio de comunicação, que também possibilitou, além disso, que se pudesse pedir a prisão preventiva daquele agressor, mesmo por uma lesão corporal simples, por uma ameaça, que se pudesse fazer autuação em flagrante também nessas situações que ensejavam, em princípio, apenas a elaboração do termo circunstanciado de ocorrência, e que, a partir também da Lei Maria da Penha, teve a possibilidade de criar outros organismos especializados,
como no caso as varas especializadas, defensorias, Patrulha Maria da Penha, Departamento de Feminicídio, e assim vai. Então, de fato, a Lei Maria da Penha foi um divisor de águas no que se refere à política. Vários avanços, né? Vários avanços a partir da Lei Maria da Penha, uma das leis, inclusive, mais referenciadas mundialmente e tudo mais, mas que a gente sabe que a lei, por si só, se não houver uma política pública fortalecida, a gente não consegue, de fato, chegar aos patamares que a gente quer chegar. Então, assim, não dá para pensar em política pública sem financiamento, sem investimento. Por isso que, inclusive, uma das estratégias que eu achei fundamentais foi estabelecer que o Fundo de Segurança Pública, 5% seja destinado para enfrentamento à violência contra a mulher. Excelente. Porque não adianta só dizer que a coisa existe se efetivamente não houver o investimento para a política pública. E aí agora, a partir desse avanço, a gente vai ter essa possibilidade de fato, 5% do Fundo de Segurança Pública ser investido especificamente para essas ações de enfrentamento, e que a gente tem muita expectativa de que a gente consiga também desenvolver mais trabalhos ainda a partir disso. E aí outras medidas também estão sendo trazidas. E ainda bem que tem muita gente pensando coletivamente, não é só quem trabalha na especialidade do atendimento, de forma que a gente consiga contemplar ainda mais políticas públicas e melhorar as condições de vida e de existência das mulheres. Perfeito. Doutoras, chegamos ao fim aqui de mais um ADEPOLcast. Tá vendo como o assunto... O tempo passa voando, a gente nem percebe. Já mais de uma hora aqui já, viu? Mais de uma hora. Viu? Eu disse que Kazumi fala muito. Eu disse. Dominice, fala a verdade aqui, só que ela também fala Falou. bastante. Ficou equilibrado. Mas ninguém fala muito, né? Fala o que é adequado. O que é adequado. Ninguém fala demais não, aqui. Não, né? demais não. Foi... Doutoras, uma honra para mim. Vocês, além de colegas, são minhas amigas. Para tudo, eu digo para a nossa assessoria, olha, Kazumi, Wanda, chama, porque para elas palpitarem aí no que for que a gente tiver que fazer, tá? A mensagem final da doutora Wanda, depois da doutora Kazumi, e até a próxima, pessoal. Doutora Wanda. Falar para os colegas e para os colegas delegados, né, que a gente já viu e já falou aqui que, de fato, tem vários exemplos no interior do estado de vários colegas que estão realmente vestindo a camisa e trabalhando em prol da defesa das mulheres, né, das mulheres de todo o estado. Os feminicídios não ocorrem só na capital, também ocorrem no interior. E a gente tem essa parceria muito grande com as colegas e os colegas do interior, e que a gente continue juntos aí, de mãos dadas, nesse trabalho que também precisa ser de prevenção, de ir às escolas e às comunidades mais carentes, e ter essa aproximação da delegada e do delegado com a comunidade, com a cidade onde eles trabalham, para que eles possam confiar nos serviços que a gente oferte e, de fato, nos procure. E assim a gente consegue realmente salvar a vida das mulheres. E obrigada, Dominice, pelo convite. Foi um prazer estar aqui contigo ao lado da minha duplinha aqui na polícia. O prazer foi nosso, doutora Kazumi. E aí também que a gente tem a possibilidade de proporcionar para a nossa equipe que ele seja o reflexo de qual a tua postura. Então, se eu tenho uma postura dentro da minha delegacia, que é de respeito e de acompanhamento, de priorização da vida daquela mulher e da sua existência, daquela família que está sendo afetada pela violência, então a minha equipe ela vai refletir a minha postura. Então, que eu tenha, de fato, posturas de enfrentamento à violência, que eu tenha posturas, de fato, de entender as realidades que são diferentes da minha realidade, porque eu estou num lugar de privilégio, apesar de a gente não ter a condição adequada que a gente quer e nem ter a condição financeira também que a gente almeja, mas a gente tem que dar o nosso melhor, porque, de qualquer forma, somos uma parcela bem pequena do número de privilegiados dessa sociedade tão desigual, né, e cada vez mais desigual. Então, a gente tem que fazer a nossa parte para que as condições de vida daqueles que já sofrem por essa desigualdade gigante na nossa sociedade, elas sejam um pouco minimizadas a partir da tua intervenção, da tua sensibilidade, de tu perceber que a realidade é diferente da tua e que tu tem que fazer o teu melhor, porque tu não está ali só porque foi por uma situação de merecimento teu. Tu está ali também para a tua responsabilidade pessoal, para a tua responsabilidade social de modificar e melhorar a vida dessas pessoas. Perfeito. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do 8º episódio. Eu achei sensacional, formidável, né? Muito esclarecedor. Parabéns para as duas. E a mensagem final aqui que a gente deixa é: denuncie, né? Se vocês têm conhecimento de algum caso de violência contra a mulher, violência doméstica, denuncie. Os canais aí estão postos. A doutora Wanda falou todos eles. Denuncie, tá bom? Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.